Não desista. Hoje eu vim aqui através desse vídeo te revelar algo assustadoramente importante. Deus está mandando eu te dizer que hoje, durante a noite, tudo está prestes a mudar. Você nunca viu nada igual. Prepare-se e descubra até o final desse vídeo o que é que Deus tem preparado para ti. Em 2 horas, você começará a poder sentir as bênçãos se manifestando em sua vida. Por isso é muito importante que você não pule nenhum minuto desse vídeo. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem destinado para você. É algo que você precisa muito. Quando a graça chegar, eu peço que você não fale para ninguém. Mantenha sigilo até que esteja tudo pronto. Porque, como nós sabemos, é no silêncio que podemos sentir e presenciar verdadeiramente o fazer de Deus em nossas vidas. Lembre-se sempre de quando ouvir a palavra receba, ou alguma outra coisa que sentir que foi diretamente para você comentar rapidamente, eu recebo. Esse é o querido irmão, querida irmã. Hoje estou aqui com uma mensagem que vai além das palavras, uma revelação que vai impactar sua vida de maneiras que você nem imagina. É hora de nos prepararmos para uma jornada espiritual intensa, cheia de surpresas divinas e transformações profundas. Sinta a presença do Senhor neste lugar, envolvendo-nos com seu amor e sua misericórdia. Ele está ao nosso lado. Você já deve ter ouvido a expressão: depois da tempestade vem a bonança. E hoje estou aqui para te dizer que essa é mais do que uma simples frase de consolo. É uma promessa divina que está prestes a se cumprir em sua vida. Imagine-se agora em meio à tempestade, cercado por ventos fortes e trovões ensurdecedores. E, querido irmão, querida irmã, eu preciso que você pare tudo por um instante e escute com o coração. Não é à toa que você chegou até aqui. Não é por acaso que essas palavras estão ecoando agora nos seus ouvidos. Há um mover de Deus acontecendo neste exato momento. Algo invisível aos olhos, mas tão real quanto o ar que a gente respira. Sinta, respire fundo. Existe uma presença que te envolve agora. É o Senhor, tocando sua alma. Ele conhece tuas batalhas. Ele ouviu teus silêncios. Ele viu quando você chorou calado, e mesmo quando todo mundo achou que você estava bem, ele sabia que não estava. Você já deve ter ouvido aquela frase: depois da tempestade vem a bonança. Mas hoje eu estou aqui para te dizer algo além do que você já ouviu. A tempestade não foi para te destruir, foi para te preparar, foi para te purificar, foi para arrancar da tua vida o que estava te afastando do propósito. Deus não te deixou passar por esse vendaval à toa. Sabe por quê? Porque Ele estava plantando resistência dentro de você, fortalecendo suas raízes. E quando vier a bonança, e ela já está vindo, você vai entender que tudo teve um motivo, que nada foi em vão. Imagina agora, você no meio da tempestade, os trovões estrondando como vozes de acusação, os ventos fortes batendo contra tudo o que você construiu com tanto esforço. A chuva caindo sem trégua, como se tentasse apagar cada sonho, cada esperança, e no meio disso tudo, você ali, tentando se manter de pé. Mas eu quero que você saiba, Deus nunca saiu do barco. Quando tudo parecia perdido, Ele estava lá, no controle. Mesmo que o céu estivesse escuro e você não enxergasse um palmo à frente dos olhos, Ele já tinha traçado o caminho da tua vitória. Você acha mesmo que Deus permitiria essa tempestade sem ter um propósito glorioso por trás dela? O diabo quis te derrubar, quis te deixar sem forças, mas mal sabia ele que estava fortalecendo o guerreiro que existe aí dentro. Cada lágrima tua caiu como semente no chão da tua fé. E o tempo da colheita está se aproximando. Escuta isso. A tua fidelidade nos dias difíceis está prestes a ser recompensada de forma sobrenatural. Mas escuta, não se distraia agora. Esse ainda não é o momento de relaxar. Levanta a cabeça, anda de novo com fé, sorria mesmo que o cenário ainda esteja confuso, porque o céu já começou a se abrir. O som da chuva está diminuindo, o sol da justiça está nascendo sobre você. E o tempo de bonança, esse tempo está chegando como nunca antes.
Vai ser tão intenso, tão maravilhoso, que você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena cada luta, valeu a pena confiar. Se prepara, os próximos dias vão ser marcados por surpresas, convites inesperados, portas abertas em lugares improváveis, sonhos antigos voltando à tona, promessas se cumprindo, vidas sendo transformadas ao teu redor. Tudo porque você escolheu permanecer, você escolheu confiar, você escolheu Deus, mesmo quando parecia que Ele estava em silêncio. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Meu irmão, minha irmã, escuta com atenção o que vou te dizer agora, porque isso aqui não é só mais uma mensagem. É um sopro de vida direto do coração de Deus para o teu espírito. Eu não sei teu nome, nem tudo o que você está vivendo aí por dentro, mas o Senhor sabe. Ele conhece teu levantar, teu deitar, tuas madrugadas em silêncio, tuas orações abafadas no travesseiro. E hoje, Ele me moveu para falar contigo. É para você mesmo. A verdade é que não importa quem somos ou de onde viemos, todos nós estamos travando alguma batalha. Por fora pode até parecer tudo bem, mas por dentro só Deus e você sabem o peso que carrega. Algumas dessas batalhas a gente compartilha, outras a gente esconde. Às vezes por medo, às vezes por vergonha, às vezes porque a gente nem consegue colocar em palavras o que está se passando aqui dentro. E sabe o que mais dói? É quando essas lutas parecem maiores do que a nossa força, quando a gente olha para o lado e não vê saída, quando o cansaço bate mais forte do que a fé. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: Deus nunca nos abandona no campo de batalha. Ele não é um general que manda os soldados e fica observando de longe. Ele vai junto, ele vai na frente, ele é escudo e espada, ele é refúgio e fortaleza, ele é o socorro bem presente na angústia. Eu oro fervorosamente para que você não permita que as vozes ao seu redor te façam parar. O mundo grita, debocha, julga, mente, tenta te convencer de que você não vai conseguir, de que Deus te esqueceu. Mas essas vozes não conhecem o plano que o Senhor tem para a tua vida. Essas vozes não ouviram o que Ele te prometeu em secreto. E por isso eu te peço, se agarra à promessa, mesmo que ela pareça distante. Se apega à palavra, mesmo quando o coração estiver em pedaços. Porque o nosso Deus não mente, Ele não falha, Ele cumpre o que promete. Lembra do que está escrito em Salmos 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvarei. Essa não é só uma poesia bonita. Isso é verdade viva. É uma declaração de quem já esteve no fundo do poço e viu Deus estender a mão. De quem já achou que era o fim e mesmo assim foi levantado pelo alto. De quem sentiu o chão sumir, mas foi sustentado pelo invisível. Você pode até ter começado essa jornada se sentindo fraco, mas vai terminá-la mais forte do que nunca, porque é assim que Deus age. Ele transforma a ferida em força. Ele pega o que o mundo chama de fracasso e usa como degrau para a glória. Aquilo que hoje te dói, amanhã será o testemunho que vai impactar outras vidas. E presta atenção nisso. Deus não precisa que você seja perfeito. Ele só quer que você confie, que você continue, que você ande mesmo que seja mancando, que você ore mesmo que seja chorando, que você adore mesmo que com o coração despedaçado. E se hoje teu coração está cansado, eu te entendo. Já tive dias em que a alma parecia esmagada. Já questionei, já reclamei, já pensei em jogar tudo para o alto. Mas o Espírito Santo veio como um vento suave, me renovando por dentro. E Ele quer fazer o mesmo contigo agora. Fecha os olhos por um segundo.
Sente essa presença. Deixa Deus te abraçar de novo. Ele não desistiu de você. Mesmo com tuas falhas, mesmo com teus erros, Ele ainda te chama de filho, ainda te chama de filha. Você não é o que o mundo diz, não é teu passado, não é tua dor. Você é escolhido, escolhida, separado por Deus para um propósito eterno. E mesmo que agora tudo esteja nublado, o sol vai voltar a brilhar e vai ser forte, quente, cheio de vida. Mas para isso você precisa permanecer. Não se desvie, não se deixe levar pelas comparações, pelas distrações, pelo desânimo que tenta te fazer parar. O tempo da tua virada vai chegar, e quando chegar, vai ser lindo, vai ser notório, vai ser impossível negar que foi Deus quem fez. Enquanto isso, cultiva a tua fé. Não pare de orar. Ore com raiva, ore chorando, ore cansado, mas ore. Fala com Deus. Abre teu coração para Ele. Não precisa usar palavras bonitas, só seja sincero. Ele ouve. E mais do que ouvir, Ele responde. Só que nem sempre Ele responde como a gente quer. Às vezes Ele responde com silêncio, para testar a tua fé. Outras vezes Ele responde com portas fechadas, porque tem coisa melhor mais à frente. E muitas vezes Ele responde com tempo, porque o tempo dele não é o nosso, mas é sempre perfeito. Sei que tem promessas que parecem que nunca vão se cumprir, mas Deus não esquece. Ele só está preparando tudo, preparando o cenário, o momento e principalmente preparando você. Porque tem bênçãos que exigem maturidade. Tem coisas que a gente só vai conseguir segurar quando tiver a estrutura certa. Então, se Deus ainda não liberou, é porque Ele está te fortalecendo, está te moldando. E quando chegar o momento certo, vai ser tão perfeito que você vai entender o porquê da espera. Não tenha medo do futuro. O mesmo Deus que te sustentou até aqui vai continuar contigo. E se hoje você sente que não tem forças, se tudo parece desmoronar, faz um simples gesto. Levanta as mãos e diz: Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu confio em Ti. Só isso já move o céu. Só isso já muda tudo. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Talvez você não veja a saída agora. Talvez tenha perdido coisas que julgava essenciais. Mas eu te garanto, tudo o que realmente importa, Deus conserva. E o que for preciso ser tirado, Ele tira para abrir espaço para o novo. Confia. Confia como quem sabe que mesmo no escuro, Deus está guiando os passos. Você não está só. Pode parecer, mas não está. Tem anjos acampados ao teu redor. Tem batalhas sendo vencidas que você nem imagina. Tem gente orando por você sem que você saiba. E mais do que tudo, tem um Deus que te ama com amor eterno, que não se cansa de te buscar, que nunca vai te abandonar. Então se levanta, meu irmão. Se levanta, minha irmã. Sacode a poeira. Enxuga esse rosto. Respira fundo. O céu não te esqueceu. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e entender que cada passo, mesmo os mais difíceis, te trouxeram até aqui por um motivo, e que nada foi em vão. O teu futuro é de vitória. O teu destino é glorioso, porque quem escreveu tua história foi Deus. E Ele não erra, Ele não improvisa, Ele planeja, Ele cumpre, Ele transforma. Se você crê nisso, comente: eu creio e agradeço pelo futuro que tu tens reservado para mim, Pai. Meu irmão, minha irmã, ouve bem o que eu vou te dizer agora, porque não é conversa fiada, nem palavra solta ao vento. É uma verdade urgente, viva, espiritual. Você precisa entender que existe uma guerra acontecendo ao seu redor neste exato momento. E não é uma guerra de armas, nem de gritos, nem de bandeiras. É uma guerra silenciosa, mas violenta. Invisível aos olhos naturais, mas real demais para ser ignorada. Uma batalha espiritual intensa, onde o inimigo não vem com espada, mas vem com mentiras, com tentações, com dúvidas, com acusações sutis que tentam te afastar de Deus aos poucos, sem que você perceba. Enquanto você está aí tentando viver sua vida, sendo fiel, cuidando da família, trabalhando, lutando para manter a cabeça erguida, existem forças das trevas agindo para te enfraquecer por dentro. E o mais perigoso é que essas forças não vêm como monstros assustadores.
Elas vêm disfarçadas de conselhos modernos, de pensamentos racionais, de escolhas que parecem inofensivas, mas que vão minando tua fé, vão te empurrando devagarzinho para longe do altar, para longe da palavra, para longe da presença de Deus. Você já se sentiu assim? Como se estivesse perdendo algo, mas sem saber exatamente o que. Como se tivesse algo sugando tua energia espiritual, roubando tua vontade de orar, de louvar, de buscar. Isso é batalha espiritual, meu irmão. Isso é o inimigo tentando apagar a chama que Deus acendeu dentro de você. E o pior é que muita gente tem caído nessa armadilha sorrindo, achando que está tudo bem, enquanto por dentro já está morrendo espiritualmente. Mas hoje Deus te desperta. Hoje o Senhor te puxa de volta para a realidade espiritual, porque você não foi chamado para ser mais um escravo do pecado, mais um refém do medo, mais um prisioneiro da dúvida. Você foi chamado para ser luz no meio das trevas, para ser sal da terra, para ser guerreiro, guerreira do reino. Só que para isso você precisa se posicionar. Precisa abrir os olhos, precisa enxergar que existe um inimigo tentando te derrubar, mas que acima dele existe um Deus todo-poderoso que te deu autoridade para vencer. Satanás não quer tirar só tua paz, ele quer destruir tua fé, porque ele sabe. Se ele destruir tua fé, ele paralisa tua vida, ele te isola, te deixa vulnerável. E então começa a encher tua mente de pensamentos como: Deus te esqueceu, tua oração não vale nada, não adianta lutar, você nunca vai vencer esse pecado. Você não é digno, ninguém se importa. E se você não estiver fortalecido em Deus, essas palavras viram verdade dentro de você. E aí você começa a se afastar devagar, para de orar, para de ler a Bíblia, começa a se distrair com as coisas do mundo, e quando vê, já está tão longe da presença de Deus que nem lembra mais o caminho de volta. Mas hoje o Espírito Santo está te chamando. Hoje ele te diz: filho, filha, eu nunca saí daqui, eu continuo te amando, eu continuo te esperando, e eu posso quebrar essas correntes agora mesmo se você quiser. Talvez você esteja acorrentado a vícios que ninguém conhece, talvez esteja preso a um passado que te atormenta, talvez a tua batalha seja com ansiedade, com depressão, com solidão, ou quem sabe, com orgulho, com mágoa, com um coração endurecido. Eu não sei o que te prende, mas eu sei quem pode te libertar. Jesus, Ele é a verdade, e a palavra diz que a verdade liberta. Não apenas solta grilhões, mas quebra, destrói, queima tudo aquilo que te impede de caminhar livremente com Ele. Mas para que essa libertação aconteça, você precisa reconhecer que está em guerra, que não dá para viver no automático, que não dá para ser morno, porque crente morno vira alvo fácil, crente que não ora, não resiste, crente que não vigia cai, crente que não se enche do Espírito acaba sendo alimentado pelo mundo e sem perceber vai esfriando, apagando, se perdendo. Por isso eu te imploro, não se acomode, levanta-te em oração, clama ao Senhor com força, grita se for preciso, rasga o coração, volta para o jejum, volta para o secreto, volta a meditar na palavra com fome. Se você soubesse o que está em jogo, não perderia mais um segundo no campo da distração, porque essa guerra é pela tua alma, pela tua casa, pelo teu futuro. E o inimigo não vai parar até te ver prostrado, mas ele vai se frustrar. Porque a partir de hoje você vai lutar, você vai se levantar, você vai tomar posse da armadura de Deus. A palavra em Efésios 6 é clara: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E que armadura é essa? O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá tudo aí disponível, mas precisa ser usada. A guerra é real, mas você não está sozinho. Você tem armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. E mesmo quando vier a dúvida, aquela voz que diz: será que Deus se importa mesmo comigo? Lembra da cruz, lembra do sangue derramado,
Lembra que ele se entregou por você, mesmo sabendo de todos os teus erros. Lembra que ele ressuscitou para te dar vida. Lembra que ele te chamou de filho. Você não é invisível para Deus. Você não é ignorado. Cada lágrima tua é vista. Cada oração tua é ouvida. Cada gemido do teu espírito chega ao trono da graça. E ele se move por amor. Não aceite viver abaixo do que Deus tem para você. Não aceite viver num ciclo de derrota, de pecado, de confusão. Você é templo do Espírito Santo. Você carrega uma unção que o inimigo teme. Você tem autoridade no nome de Jesus para colocar o diabo para correr. Mas precisa crer. Precisa levantar a voz. Precisa lutar com as armas certas. O que te paralisa hoje vai ser pisado amanhã se você permanecer firme. Lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Ele só afundou quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento. A tempestade já estava ali o tempo todo, mas o que manteve ele firme foi o foco em Cristo. E o que fez ele afundar foi a distração. Assim é com a gente. Quando olhamos demais para as ondas, a fé balança. Mas quando olhamos para o autor da nossa fé, a paz vem. Mesmo no caos, você não precisa ter todas as respostas. Só precisa dar o próximo passo com fé. Deus vai à frente. Ele já venceu por você. Mas agora é tua vez de se posicionar, de se levantar no espírito, de enfrentar com coragem, porque o que te espera do outro lado dessa guerra é glória. É paz, é vitória, é propósito, é a presença viva de Deus fluindo em cada área da tua vida. Por isso, compartilhe esse vídeo, envie para o máximo de pessoas que conseguir, pois existem muitas pessoas próximas a você precisando ouvir essas palavras, e juntos podemos alcançar os corações de milhões. Escuta, tem coisa acontecendo no invisível que está influenciando o teu presente e o teu futuro. E se você não estiver sensível à voz do Espírito Santo, corre o risco de se deixar levar por caminhos que parecem bons, mas que terminam em destruição. Tem muita gente se perdendo por confiar demais nos próprios sentimentos, por seguir o que acha certo, sem consultar a Deus, por ouvir mais os conselhos de pessoas sem temor do que a voz suave do Espírito que sussurra dentro da alma. Ei, não vai por aí, isso não é para você. Só que no meio do barulho desse mundo, tem gente que esqueceu como é ouvir essa voz. Tá com o coração tão cheio de distrações, de ansiedade, de mágoas e desejos terrenos, que não consegue mais perceber quando é Deus que está tentando guiar. Mas hoje o Espírito Santo quer restaurar tua sensibilidade. Quer tirar a sujeira dos teus ouvidos espirituais. Quer fazer você voltar a discernir o certo do errado, o que vem de Deus e o que só parece bom, mas é cilada. Porque o inimigo sabe se disfarçar. Ele não chega com chifres e tridente. Ele vem disfarçado de amizade legal, de relacionamento promissor, de oportunidade incrível. Mas por trás disso tudo, o objetivo é te afastar do centro da vontade de Deus. Deus está removendo pessoas da tua vida, está fechando ciclos, está rompendo laços que você nem entende porque estão desmoronando, mas é porque Ele te ama e porque Ele vê o que você não vê. Ele escuta conversas que você nunca ouviria. Ele conhece as intenções do coração. Então, quando Ele começa a arrancar gente do teu caminho, não se desespere. Não tente segurar o que Deus já decidiu tirar, porque às vezes o livramento vem disfarçado de perda. Às vezes a proteção de Deus dói, mas é cura, é libertação. E ao mesmo tempo que Ele tira, Ele começa a colocar. Coloca pessoas que vão somar, que vão te aproximar dele, que vão orar contigo, te levantar quando você cair, te exortar quando for preciso e te lembrar quem você é em Cristo. Mas depende de você aceitar essa mudança, depende de você escolher andar com os sábios, depende de você entender que amizades não são neutras, ou te empurram para Deus, ou te arrastam para longe. Quantas vezes você já sentiu um incômodo no coração? Um peso depois de uma conversa, depois de visitar um lugar, depois de ouvir algo? Isso não é paranoia, é discernimento. É o Espírito Santo tentando te proteger. Só que muita gente ignora esse sinal.
E aí se envolve, se afunda, se prende e depois chora sem entender como foi parar ali. Deus sempre avisa antes, Ele sempre envia sinais, mas só obedece quem tem ouvidos espirituais abertos. E uma das formas mais fortes que o inimigo usa para te afastar da presença é a mágoa. Sim, a falta de perdão. Ele sabe que um coração cheio de rancor vira uma prisão espiritual. E é por isso que Jesus foi tão direto quando disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Isso é forte demais, não tem espaço para meio termo. Ou perdoa ou bloqueia o céu. E olha, eu sei que tem feridas que doem demais. Gente que te traiu, te humilhou, te machucou de forma que ninguém viu. E parece injusto ter que liberar perdão. Mas não é sobre merecimento, é sobre libertação. Quando você perdoa, você solta a corrente. Você devolve o controle da tua vida para Deus. Você tira o veneno da alma. E aí começa a experimentar a verdadeira cura. Não dá para viver a plenitude do que Deus tem para você carregando pesos que Ele já mandou deixar para trás. Tem gente com promessas lindas, travadas por causa de um coração endurecido. Tem bênçãos represadas porque o canal da alma está entupido de raiva, de ciúme, de orgulho. Mas hoje o Espírito Santo quer destravar tua vida, quer limpar teu interior, quer renovar teu coração. Hoje, mais do que nunca, é tempo de escolher viver em harmonia com os princípios do reino. E isso significa perdoar, sim. Significa amar até quando não é fácil. Significa servir ao próximo, mesmo quando ninguém valoriza. Significa viver diferente do mundo, mesmo que te chamem de louco. Porque a verdadeira felicidade, meu irmão, minha irmã, não vem de fama, de dinheiro, de aplausos. Ela vem de um coração alinhado com o céu. Vem de uma vida dedicada a Deus. Vem da paz que o mundo não entende, mas que preenche tudo por dentro. Que o Senhor te desperte, te guie e te fortaleça. E que a tua vida seja um reflexo claro da presença dEle. Que cada decisão tua a partir de hoje seja influenciada pelo Espírito. E que no final dessa jornada você possa dizer: valeu a pena ouvir a voz de Deus. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações para você garantir todas as futuras bênçãos de Deus em sua vida. E agora, acabaram de surgir 2 milagres em sua tela, porém são para poucas pessoas. Toque antes que eles comecem a sumir.